Olá, bem-vindo ao Realidade Oculta. Antes da história começar, faça algo por nós. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo agora. Queremos saber onde você está neste exato momento. E no final desta narrativa, não esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Sua avaliação é essencial para continuarmos trazendo histórias que tocam sua alma. Agora, prepare-se. O que você está prestes a descobrir vai fazer você questionar cada escolha que já fez na vida. Aproveite a história. Carolina tinha 34 anos quando encontrou o espelho que mudaria tudo. Não de forma mágica ou sobrenatural, pelo menos não no início. Foi algo muito mais sutil, muito mais perturbador. Ela estava passando por um momento difícil. Divorciada há 6 meses, morando sozinha em um apartamento pequeno no bairro de Pinheiros, São Paulo, trabalhando em um emprego que pagava as contas, mas não preenchia sua alma. Analista financeira em uma multinacional. Números, planilhas, reuniões intermináveis sobre crescimento de 2,3% versus 2,4%. Não era a vida que ela tinha imaginado aos 20 anos, quando estudava arquitetura e sonhava em projetar edifícios que mudariam skylines. Mas a vida acontece. O pai ficou doente. Ela largou a faculdade para ajudar a família. Quando ele se recuperou, ela já estava trabalhando, ganhando bem, e voltar aos estudos parecia impraticável. Casou-se aos 28 com Bruno, um advogado que conheceu em um happy hour corporativo. 6 anos de casamento que foram ok. Não ruins, não ótimos, apenas ok. Até que Bruno conheceu alguém no trabalho e decidiu que ok não era suficiente. E ali estava Carolina, 34 anos, sozinha, se perguntando onde tudo havia dado errado. Era um sábado chuvoso de outubro, quando ela decidiu caminhar sem rumo pelo bairro. Acabou em uma rua que raramente frequentava, cheia de lojas antigas, sebos, antiquários. E foi em um desses antiquários, Memórias do Tempo, dizia a placa desbotada, que ela entrou para se abrigar da chuva. O lugar cheirava a mofo, papel velho e história. Estantes abarrotadas de objetos que já tiveram donos, vidas, propósitos. Relógios parados em horários aleatórios. Fotografias amareladas de pessoas que ninguém mais se lembrava. Livros com páginas soltas. E espelhos. Dezenas deles, de todos os tamanhos e estilos. O dono era um homem idoso, talvez 80 anos, cabelos completamente brancos e óculos de lentes grossas. Ele estava sentado atrás do balcão lendo um livro tão antigo que parecia se desfazer ao toque. Boa tarde, Carolina disse educadamente. O homem olhou para cima e por um momento, apenas um momento, Carolina teve a estranha sensação de que ele a reconhecia. Como se estivesse esperando por ela. Boa tarde, senhorita. Procurando algo específico ou apenas explorando? Apenas explorando. A chuva, compreendo perfeitamente. Sinta-se à vontade. Toque o que quiser. As coisas aqui gostam de ser tocadas. Sentem falta de serem úteis. Carolina achou a frase estranha, mas charmosa. Começou a vagar pelas estantes, dedos deslizando sobre objetos que continham décadas de história em suas superfícies desgastadas. Foi quando viu o espelho. Estava em um canto, meio escondido atrás de uma pilha de quadros emoldurados. Moldura de madeira escura, trabalhada com detalhes intrincados. Flores, folhas e, no topo, algo que parecia um relógio sem ponteiros. O espelho em si era surpreendentemente límpido para algo tão velho. Sem manchas, sem oxidação. Carolina o pegou. Era pesado, sólido. E quando olhou para seu reflexo por um momento, apenas uma fração de segundo, viu algo diferente. Não era ela exatamente. Era uma versão dela, com cabelo ligeiramente diferente, expressão diferente. Como se fosse ela em outra linha do tempo, outra realidade. Ela piscou e o reflexo voltou ao normal. Seu próprio rosto olhando de volta.
cansado, triste, sozinho. Quanto custa? Ela se ouviu perguntando. O homem idoso apareceu ao seu lado tão silenciosamente que Carolina quase derrubou o espelho. Ah, esse. Peça interessante, século XIX, acredito, vindo de uma propriedade em Minas Gerais. A família que o possuía. Bem, tiveram várias histórias interessantes ao longo das gerações. Já que tipo de histórias? O homem sorriu enigmaticamente. O tipo que as pessoas contam em voz baixa durante jantar, sobre escolhas, caminhos não tomados, vidas não vividas. É apenas um espelho, Carolina disse, mas sua voz soou menos certa do que pretendia. Todos os espelhos são apenas espelhos, o homem concordou. Até que não são, mas se você gosta dele, pode levá-lo. Digamos, R$ 200? Era barato demais para algo tão bonito. Carolina deveria ter desconfiado. Mas havia algo naquele espelho que a atraía de forma que não conseguia explicar. Ela pagou. O homem embrulhou cuidadosamente em papel pardo e barbante. Um conselho, ele disse ao entregar. Espelhos são honestos, às vezes honestos demais. Se você vir algo que não gosta, lembre-se, você sempre pode fazer escolhas diferentes. Nunca é tarde demais. Carolina levou o espelho para casa sob a chuva. Pendurou-o na parede do quarto acima da cômoda. E por uma semana foi apenas um espelho bonito. Ela se olhava de manhã ao se arrumar para o trabalho, à noite ao trocar de roupa, nada de especial, até a segunda sexta-feira. Carolina estava se preparando para dormir quando olhou para o espelho casualmente e parou. A mulher no reflexo não estava se preparando para dormir. Estava se arrumando, maquiagem, vestido elegante, sorrindo enquanto alguém, um homem que Carolina não podia ver completamente, ajustava um colar em seu pescoço. Carolina piscou. O reflexo voltou ao normal. Ela mesma, em pijama velho, cabelo bagunçado, sozinha. Estou vendo coisas, ela murmurou, cansaço, estresse. Mas na noite seguinte, aconteceu novamente. Desta vez, o reflexo mostrava ela, mas não ela, em um escritório. Não o cubículo cinza e sem vida onde trabalhava, mas um escritório moderno, amplo, com plantas e uma prancheta de desenho. A outra Carolina estava debruçada sobre projetos arquitetônicos, caneta na mão, expressão focada, mas feliz. E Carolina entendeu. O espelho não estava mostrando alucinações, estava mostrando possibilidades, versões dela em vidas que poderia ter vivido, escolhas que poderia ter feito. Nos dias seguintes, as visões se tornaram mais frequentes, mais longas, mais detalhadas. Ela viu versões de si mesma, como arquiteta bem-sucedida, trabalhando em um projeto de um museu moderno, casada com um homem diferente, não Bruno, sorrindo genuinamente em uma cozinha enquanto preparavam café da manhã juntos. Morando em outra cidade, talvez Lisboa, as placas de rua estavam em português, mas o estilo era diferente. Com 2 filhos pequenos, brincando em um parque ensolarado. Cada reflexo era uma vida não vivida, uma escolha não tomada. Um caminho que ela poderia ter seguido, mas não seguiu. E todas pareciam mais felizes, mais realizadas, mais completas. Carolina começou a passar mais tempo na frente do espelho, não por vaidade, mas por fascínio mórbido, vendo todas as versões dela que existiam em realidades paralelas, universos onde ela tinha feito escolhas diferentes, onde não largou a arquitetura, onde não casou com Bruno, onde se mudou para o exterior, onde teve coragem de arriscar. Foi na 3ª semana que ela percebeu algo perturbador. As visões não eram aleatórias, elas respondiam a seus pensamentos. Se ela pensasse, e se eu tivesse continuado a arquitetura, o espelho mostrava essa versão. Se pensasse, e se eu não tivesse casado, via aquela vida. O espelho estava conectado a ela, lendo seus arrependimentos, seus e se.
e mostrando o que poderia ter sido. Inicialmente, Carolina achou libertador. Saber que em algum lugar, em alguma realidade, versões dela estavam vivendo as vidas que ela queria. Mas gradualmente, isso se transformou em algo mais escuro. Inveja. Ela começou a invejar suas próprias versões alternativas. A Carolina, que era arquiteta, não precisava se arrastar para um trabalho que odiava. A Carolina, que não casou com Bruno, não teve que passar pela dor do divórcio. A Carolina, que se mudou para o exterior, estava vivendo aventuras em vez de rotina sufocante. E quanto mais ela via, mais sua vida real parecia errada. Um erro, uma série de escolhas ruins que a levaram para um beco sem saída. Carolina começou a evitar espelhos durante o dia, os normais, em banheiros públicos, elevadores, vitrines, porque ocasionalmente, mesmo nesses espelhos comuns, ela via flashes, vislumbres rápidos das outras vidas, como se o fenômeno estivesse se espalhando. Ela parou de sair, parou de se encontrar com amigos. Chamou doente no trabalho várias vezes. Passava horas na frente do espelho, vendo vidas melhores, vidas que ela não estava vivendo. Foi sua irmã, Juliana, que finalmente interveio. Carol, você está bem? Não atende telefone. Não responde mensagens. Estou preocupada. Juliana apareceu no apartamento sem avisar, usando a chave reserva que Carolina tinha dado anos atrás. Estou bem. Carolina mentiu, ainda em roupas de dormir, mesmo sendo 3 da tarde. Você não está bem? Olha para você. Quando foi a última vez que comeu? Carolina não se lembrava. Juliana a forçou a tomar banho, preparou comida e se sentou com ela na sala. O que está acontecendo? É o divórcio? Se for, podemos procurar um terapeuta. Isso é normal, Carol. Você vai superar. Carolina olhou para a irmã. Juliana, 2 anos mais nova, sempre foi a mais estável. Casada feliz, 2 filhos, trabalho que amava como professora. Tudo que Carolina achava que teria, mas não teve. Você já se arrependeu? Carolina perguntou abruptamente. De escolhas que fez? Caminhos que não tomou? Juliana pensou. Claro, todo mundo se arrepende de algo. Eu às vezes penso como seria se tivesse aceitado aquela bolsa de estudos em Paris. Ou se tivesse namorado o Rodrigo em vez do André. Mas essas são fantasias. E se não são reais? Mas e se fossem? Carolina insistiu. E se existissem versões de você que fizeram essas escolhas? Que estão vivendo essas vidas agora? Juliana olhou preocupada. Carol, isso é... Você está falando de universos paralelos? Teoria quântica? Estou falando sobre ver essas versões, conhecê-las, saber exatamente o que você perdeu. Houve um longo silêncio. Você viu alguma coisa? Juliana disse lentamente. Algo que te fez pensar nisso. O quê? Carolina quase contou sobre o espelho, mas parou. Juliana iria achar que estava louca, ou pior, iria tirar o espelho. Nada, apenas filosofia de madrugada. Esqueça. Juliana não pareceu convencida, mas não insistiu. Ficou mais algumas horas, garantiu que Carolina comeu e só saiu depois de arrancar promessa de que ela iria ao médico. Quando ficou sozinha novamente, Carolina foi direto ao espelho. Mas desta vez foi diferente. Em vez das versões alternativas dela, viu Juliana. Não a Juliana real, mas versões. Uma Juliana que aceitou a bolsa em Paris e agora era professora universitária de literatura francesa. Uma Juliana que namorou Rodrigo e estava infeliz, brigando, presa em casamento tóxico. E Carolina entendeu. O espelho não mostrava apenas suas alternativas, mostrava de qualquer um que estivesse conectado emocionalmente, qualquer um sobre quem ela pensasse profundamente. Ela testou. Pensou em Bruno, seu ex-marido. O espelho mostrou versões de Bruno. Um que nunca a conheceu e estava feliz com outra mulher.
um que ficou com ela e estava também infeliz, um que nunca casou e era solitário, mas livre. O espelho era uma janela para infinitas possibilidades, infinitas vidas, infinitas escolhas. E Carolina se deu conta de algo aterrorizante. Se ela podia ver todas essas versões, isso significava que em algum lugar, versões dela estavam vendo de volta, olhando para esta realidade e pensando: graças a Deus não sou aquela Carolina. Aquela que desistiu dos sonhos, que ficou presa, que está desperdiçando sua vida. A ideia foi como um soco no estômago. Carolina tentou se livrar do espelho. Realmente tentou. Embrulhou-o em cobertores, levou até o porão do prédio, escondeu atrás de caixas velhas. Por 3 dias resistiu ao impulso de buscá-lo. 3 dias de tentar voltar à normalidade, mas os reflexos não pararam. Ela os via em outros espelhos agora, no espelho do banheiro pela manhã, na tela preta do celular desligado, em poças d'água na rua, vislumbres rápidos das outras Carolinas, as que fizeram escolhas melhores, e quanto mais ela resistia, mais intensos os vislumbres ficavam. Não eram mais só visuais. Ela começou a ouvir coisas, fragmentos de conversas dessas outras vidas, risadas, choro, música. Às vezes à noite, ela sentia cheiros que não estavam lá, perfume que não usava, café sendo feito quando sua cozinha estava vazia, tinta fresca como em um estúdio de arquitetura. No 4º dia, ela desceu ao porão e trouxe o espelho de volta. No momento em que o pendurou na parede novamente, sentiu um alívio perturbador, como viciada voltando à droga. E ela sabia, alguma parte dela sabia, que isso não era saudável, mas não conseguia parar. Foi então que descobriu as regras. A primeira regra: o espelho mostrava apenas vidas que poderiam ter acontecido com escolhas realisticamente possíveis. Não mostrava versões dela como rainha, astronauta ou ganhadora da loteria, a menos que em algum ponto essas fossem opções reais. Mostrava apenas caminhos que genuinamente estiveram disponíveis em momentos de decisão. A segunda regra: o espelho respondia a emoções, não apenas pensamentos. Se ela simplesmente pensasse, e se eu fosse médica, nada acontecia, porque nunca teve inclinação real para a medicina. Mas se sentisse arrependimento profundo sobre largar a arquitetura, o espelho mostrava com clareza cristalina. A terceira regra: quanto mais tempo ela passava olhando, mais as versões se tornavam conscientes. Isso foi o mais perturbador. Nas primeiras semanas, os reflexos pareciam gravações, versões dela vivendo suas vidas sem perceber que estavam sendo observadas. Mas gradualmente, Carolina começou a notar pequenos detalhes. As outras Carolinas ocasionalmente olhavam diretamente para ela, como se sentissem que estavam sendo vigiadas. Uma noite, uma das versões, a arquiteta bem-sucedida, estava trabalhando em seu escritório quando de repente parou. Olhou para cima, diretamente para onde Carolina estava observando, e sussurrou algo que Carolina conseguiu ler nos lábios. Eu sei que você está aí. Carolina se afastou do espelho, coração disparado. Passou uma semana sem olhar novamente, mas a curiosidade, ou seria compulsão, venceu. Quando voltou ao espelho, a arquiteta estava esperando, sentada em uma cadeira de frente para o que quer que fosse o portal entre realidades. E quando viu Carolina, sorriu. Não um sorriso amigável, um sorriso triste, compreensivo. E começou a escrever em um pedaço de papel, letras grandes. Mostrou para Carolina poder ler. Você ainda pode mudar. Carolina sentiu lágrimas escorrerem. Como? Ela sussurrou para o espelho. A outra Carolina escreveu novamente. Nunca é tarde. Volte a estudar. Persiga sonhos. Não desperdice esta vida também. Também? Carolina repetiu em voz alta. A arquiteta virou o papel, escreveu algo e hesitou antes de mostrar.
Eu também tenho um espelho. Vejo versões minhas, algumas melhores, algumas piores. Nenhuma vida é perfeita. O mundo de Carolina parou. Ela não era a única. As outras versões também tinham espelhos, também viam alternativas, também se questionavam, também sentiam inveja de caminhos não tomados. Mesmo a arquiteta bem-sucedida, que Carolina tanto invejava, estava olhando para outras versões, talvez pensando: e se eu tivesse casado? E se tivesse filhos? E se não tivesse trabalhado tanto? É um ciclo, Carolina murmurou. Nenhuma de nós está satisfeita. A arquiteta acenou tristemente. Escreveu mais: a grama é sempre mais verde, mas todas as gramas têm espinhos. A questão é: você vai fazer algo com esta vida ou apenas observar as outras? Aquela noite, Carolina não dormiu. Ficou pensando. Ela havia passado semanas, meses. O tempo estava confuso, obcecada com vidas que não viveu, ignorando a vida que estava vivendo. A única vida que realmente importava, porque era a única que ela podia efetivamente controlar. No dia seguinte, ela fez algo que não fazia há muito tempo. Ligou para a Universidade de São Paulo. Perguntou sobre retomar o curso de arquitetura, sobre transferência de créditos, sobre possibilidades. Era complicado. Teria que fazer muitas matérias novamente. Levaria anos. Ela estaria se formando aos 40, mas aos 40 estaria viva de qualquer forma. A questão era: fazendo o quê? Ela se matriculou em um curso noturno de desenho arquitetônico, apenas para testar, ver se ainda gostava, se ainda tinha talento. E pela primeira vez em meses, sentiu algo além de arrependimento. Sentiu possibilidade. Naquela noite, quando olhou para o espelho, algo tinha mudado. As versões alternativas ainda estavam lá, mas pareciam mais desfocadas, menos vívidas. Como se à medida que ela começava a construir esta vida ativamente, as outras vidas se tornassem menos relevantes. E a arquiteta, sua contraparte mais bem-sucedida, estava lá, sorrindo. Não triste desta vez, orgulhosa. Ela ergueu um papel. Você consegue. O curso de desenho arquitetônico era em uma escola técnica no centro de São Paulo. 3 noites por semana, 2 horas por aula. Carolina era de longe a aluna mais velha. A maioria tinha 20 e poucos anos, começando suas carreiras. Mas ela não se importava. Estar desenhando novamente, criando, imaginando estruturas, era como voltar para casa depois de anos perdida. Foi lá que conheceu Eduardo. Ele tinha 29 anos, formado em engenharia, mas procurando algo mais criativo. Alto, magro, cabelo sempre bagunçado, óculos redondos. Sentava na mesa ao lado da Carolina e tinha o hábito de fazer comentários sarcásticos sobre as instruções do professor. Desenhe uma casa dos seus sonhos. O professor instruiu em uma aula. Eduardo murmurou baixinho: e se a casa dos meus sonhos for não ter uma casa e viajar o mundo? Carolina riu involuntariamente. Eduardo olhou para ela, surpreso de ter sido ouvido, e sorriu. Desculpa, tenho problema com autoridade e com prompts genéricos. Tudo bem, eu também tenho problema com várias coisas. Eles começaram a conversar depois das aulas. Café em uma lanchonete 24 horas perto da escola. Eduardo era engraçado, inteligente e surpreendentemente profundo quando queria. Por que você largou engenharia? Carolina perguntou uma noite. Porque percebi que estava vivendo a vida que meus pais queriam, não a minha. Engenheiro civil, futuro seguro, aposentadoria garantida. Mas eu acordava todo dia com um peso no peito, como se estivesse traindo a mim mesmo. Carolina entendeu perfeitamente. E agora, o que você quer? Eduardo riu. Boa pergunta. Ainda descobrindo, mas pelo menos agora estou procurando ativamente, não apenas deixando a vida me levar. Era exatamente o que Carolina estava tentando fazer. Eles se tornaram amigos.
Depois, talvez algo mais. Nada oficial, nada definido. Mas havia conexão, química, possibilidade. Uma noite, depois de particularmente boa aula onde ambos receberam elogios em seus projetos, Eduardo a acompanhou até o apartamento. "Você quer subir?" Carolina se ouviu perguntando. "Para um café? Ou vinho? Tenho ambos." "Vinho soa bem?" Foi apenas quando estavam dentro do apartamento que Carolina se lembrou. O espelho estava lá na parede do quarto, porta entreaberta, visível da sala. "Você tem um espelho bonito", Eduardo comentou, seguindo o olhar dela. "Posso ver mais de perto?" Carolina quase disse não, mas por quê? Era apenas um espelho, não era? Claro. Eles foram ao quarto. Eduardo se aproximou do espelho, admirando a moldura trabalhada. "Peça antiga. Onde conseguiu?" "Antiquário. Achei por acaso." Eduardo olhou para o próprio reflexo e franziu a testa. "Isso é estranho." O coração de Carolina acelerou. "O quê?" "Por um segundo eu juro que vi, não sei, alguém, atrás de mim. Mas quando virei, não tinha ninguém. Provavelmente só reflexo da luz." Mas Eduardo continuou olhando, e sua expressão mudou. Confusão, depois reconhecimento, depois algo que parecia dor. "Edu, você está bem?" Eu estou me vendo. Mas não agora. Mais velho? Ou não? Mais novo? Eu não." Ele estava vendo as versões alternativas, os caminhos não tomados. Carolina pegou seu braço gentilmente. "Venha, vamos voltar para a sala." Ela o guiou para longe do espelho. Eduardo estava tremendo levemente. "Desculpa, eu não sei o que foi aquilo. Acho que estou mais cansado do que pensava." Carolina tomou uma decisão. "Não está cansado. Você viu algo real, porque esse espelho é especial." E ela contou tudo. Esperava que ele risse, ou ficasse preocupado com sua sanidade, ou saísse correndo. Em vez disso, Eduardo ficou quieto por um longo momento. Depois disse: "Eu vi. Vi uma versão de mim que continuou em engenharia, que casou com minha ex-namorada da faculdade, que tem 2 filhos e uma casa em condomínio fechado. E ele parecia cansado, preso, vivo, mas não vivendo." "E como isso fez você se sentir?" "Aliviado", Eduardo admitiu. "Porque eu sempre me perguntei, e se? E se eu tivesse ficado com ela? E se tivesse seguido o caminho seguro? E agora eu vi, e posso parar de me perguntar." Eles conversaram até de madrugada, sobre escolhas, arrependimentos, vidas paralelas. "Você acha que todo mundo tem essas versões?" Eduardo perguntou. "Esses caminhos alternativos?" "Acho. A diferença é que a maioria das pessoas não pode ver, e talvez seja melhor assim. Ou talvez", Eduardo ponderou, "seja importante ver às vezes, para valorizar as escolhas que fazemos." Nas semanas seguintes, Carolina contou para mais pessoas sobre o espelho. Sua irmã Juliana, que finalmente acreditou depois de ver suas próprias versões alternativas, incluindo uma em Paris que era infeliz e solitária. 2 colegas do curso de desenho que Carolina passou a confiar. E através deles, descobriu algo surpreendente. Havia outras pessoas, em São Paulo, no Brasil, pelo mundo, que tinham objetos similares, não apenas espelhos, mas fotografias que mostravam momentos de vidas alternativas, relógios que paravam em horários de decisões cruciais, porta-retratos com imagens de famílias que nunca existiram nesta realidade, mas existiram em outras. Alguém criou um fórum online discreto, Vidas Paralelas, onde pessoas compartilhavam experiências. Carolina se juntou e descobriu que não estava sozinha. Havia centenas, talvez milhares, lidando com o peso de ver caminhos não tomados. Uma mulher em Porto Alegre tinha uma fotografia que mostrava ela com 3 filhos que nunca teve, porque escolheu carreira em vez de família.
Agora, bem-sucedida, mas solitária, olhava a foto diariamente, se perguntando se fez a escolha certa. Um homem no Rio tinha um relógio que parou no exato momento em que recusou uma proposta de emprego no exterior. Agora, ele via versões dele morando em diferentes países, vivendo aventuras que nunca teve coragem de perseguir. Uma jovem em Recife tinha um espelho similar ao de Carolina, mas as versões que via eram todas piores, vidas onde ela fez escolhas ruins, e isso a ajudava a apreciar onde estava. O grupo organizou encontros, primeiro online, depois presenciais. Foi em um desses encontros, em um café discreto em Vila Madalena, que Carolina conheceu Teresa. Teresa tinha 67 anos, cabelos completamente brancos, olhos gentis e uma história que fez todos ficarem em silêncio. Tenho o espelho há 40 anos, ela disse, desde meus 27, e posso dizer com absoluta certeza que é tanto bênção quanto maldição. Como você lida? Carolina perguntou. Aprendi que as versões alternativas não são melhores ou piores, apenas diferentes. Toda escolha tem custo. A Carolina, que é arquiteta bem-sucedida, talvez não tenha aprendido as lições que você aprendeu com seu casamento. O Eduardo, que ficou em engenharia, teria segurança, mas não crescimento. Então, não há escolha certa? Há a escolha que você faz. E depois, o que você faz com ela. O espelho mostra possibilidades, mas você vive apenas uma realidade. A questão é, você vai passar essa vida olhando para o espelho? Ou vai viver tão plenamente que suas versões alternativas olhem para você com inveja? Aquelas palavras ficaram com Carolina. 6 meses após encontrar o espelho, a vida de Carolina era irreconhecível. Ela estava matriculada oficialmente na Faculdade de Arquitetura, cursando matérias básicas enquanto trabalhava meio período. Menos dinheiro, mas infinitamente mais satisfação. Estava em um relacionamento sério com Eduardo, que havia começado seu próprio projeto, um blog sobre design sustentável que estava ganhando tração. Reconectou-se com amigos antigos. Começou terapia, praticava yoga. Não era perfeito, longe disso. Dinheiro estava apertado. Algumas noites ela não dormia preocupada com contas. O curso era mais difícil do que lembrava, mas estava viva, realmente viva, não apenas existindo. E o espelho, ela ainda olhava ocasionalmente. Mas as versões alternativas pareciam diferentes agora. Não melhores ou piores, apenas diferentes, igualmente válidas, igualmente complexas. A arquiteta bem-sucedida que ela tanto invejou. Carolina viu uma noite essa versão chorando em seu escritório vazio, percebendo que dedicou tanto ao trabalho que esqueceu de construir relacionamentos significativos. A Carolina, que não casou com Bruno, estava em outro relacionamento com problemas próprios. Toda vida tinha beleza e toda vida tinha dor. Foi Teresa quem compartilhou a teoria mais interessante em um dos encontros do grupo. E se, ela propôs, todas essas versões estiverem conectadas, não apenas vendo umas às outras, mas influenciando? Quando a arquiteta te encorajou a mudar, talvez ela tenha sido influenciada por outra versão. E você, ao melhorar sua vida, está inspirando outras versões suas a fazer o mesmo. Como um ciclo de feedback, Eduardo disse, sempre o engenheiro pensando em sistemas. Exatamente. Talvez cada melhoria que fazemos reverbera através das versões, e cada fracasso também. Isso significaria, Carolina ponderou, que temos responsabilidade não apenas com esta vida, mas com todas as versões? Ou, Juliana contra-argumentou, que todas as versões são apenas nós, não separadas, mas facetas de um mesmo ser, existindo em múltiplas dimensões simultaneamente. A discussão continuou por horas.
Teorias sobre consciência, física quântica, realidade multidimensional. Ninguém tinha respostas, apenas perguntas. Mas Carolina percebeu algo importante. Ela não estava mais obcecada. Ver as versões alternativas se tornou informativo, não destrutivo. Como consultar um mapa sem se perder nele. E então aconteceu algo inesperado. Era uma terça-noite. Carolina estava estudando para uma prova de cálculo estrutural quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Carolina? Meu nome é Roberto. Você não me conhece, mas eu sou o dono do antiquário onde você comprou o espelho. O coração dela pulou. Como você conseguiu meu número? Está no recibo de venda. Olha, eu sei que isso vai soar estranho, mas preciso falar com você, com urgência, sobre o espelho. E outros como ele. Eles marcaram de se encontrar no próprio antiquário no dia seguinte. Carolina levou Eduardo com ela por segurança. O velho Roberto estava lá, mas parecia menor. Mais frágil do que Carolina lembrava, como se tivesse envelhecido anos em meses. Obrigado por virem, ele disse, conduzindo-os a uma sala nos fundos da loja. As paredes eram cobertas de mapas, fotografias, documentos. Eu não apenas vendo objetos, Roberto explicou. Eu os rastreio, estudo, tento entender. Entender o quê? Eduardo perguntou. Os artefatos de possibilidade. É como eu os chamo, objetos que mostram vidas alternativas. Existem centenas, talvez milhares, espalhados pelo mundo. Espelhos, fotografias, relógios, pinturas. Por que existem? Não sei, mas tenho uma teoria. Todos apareceram aproximadamente na mesma época, início dos anos 1900. Como se algo aconteceu. Uma fratura na realidade, e esses objetos são sintomas, ou ferramentas, ou ambos. Ele mostrou um mapa do mundo com pontos marcados. Cada ponto é um artefato catalogado. Vejam o padrão. Os pontos formavam linhas, geometrias, como uma rede. Eles estão conectados, Roberto disse. E nas últimas semanas, algo está mudando. As pessoas reportam que as visões estão mais intensas, mais reais, como se as barreiras entre realidades estivessem afinando. Carolina sentiu um arrepio. O que isso significa? Pode significar nada, ou pode significar que algo está vindo. Uma convergência, onde todas as realidades paralelas ficam tão próximas que começam a se misturar. Isso é possível? Há 6 meses, você teria dito que ver vidas alternativas em um espelho era possível? Ponto válido. Roberto continuou. Estou contatando todos que compraram artefatos de mim, avisando, preparando. Se uma convergência realmente está chegando, precisamos estar prontos. Prontos como? Prontos para escolher. Quando as barreiras caírem completamente, pode ser que tenhamos opção. De qual realidade queremos habitar? Qual versão de nós mesmos queremos ser? Eduardo e Carolina trocaram olhares. Isso soa insano, Eduardo disse. Soa, Roberto concordou, mas também soa verdade. Não soa? Sentia. Nas semanas seguintes, Carolina notou as mudanças que Roberto mencionou. O espelho não apenas mostrava versões alternativas, começou a mostrar momentos, decisões específicas, pontos de bifurcação onde sua vida poderia ter ido em direções diferentes. Ela viu o momento aos 22, quando decidiu largar a arquitetura. Viu a si mesma naquele exato instante, tendo a conversa com o pai, tomando a decisão. E pela primeira vez, o momento não era apenas visão. Era tangível. Como se pudesse alcançar através do espelho e tocar aquela versão mais jovem. Sussurrar, não desista, e mudar tudo. Mas Teresa a alertou quando Carolina contou. Não tente mudar o passado. Você não sabe que efeito cascata teria. Aquela decisão, mesmo dolorosa, te levou para aqui. E você gosta de onde está agora? Carolina pensou em Eduardo. No curso, nas amizades que construiu, nas lições que aprendeu. Gosto, ela admitiu.
Não perfeitamente, mas gosto. Então honre essa jornada, não a apague. Era sabedoria difícil de engolir, mas verdadeira. A convergência que Roberto previu começou em uma quinta-feira. Carolina estava em aula quando sentiu uma mudança na textura da realidade, como ar antes de tempestade elétrica. Ela olhou ao redor. Outros estudantes pareciam sentir também desconforto, desorientação. E então, por um breve momento, viu, sobrepostas à sala de aula normal, outras versões da mesma sala. Em uma, ela estava dando aula, professora, não aluna. Em outra, a sala estava vazia, abandonada. Em outra, não era sala de aula, mas estúdio de arquitetura. Múltiplas realidades, múltiplas possibilidades, todas existindo simultaneamente no mesmo espaço. A visão durou apenas segundos, mas foi suficiente. Estava acontecendo. Carolina correu para casa. Eduardo a encontrou lá. Ele havia sentido também. Todas as pessoas com artefatos estão reportando, ele disse, checando o fórum online. Visões simultâneas, realidades se misturando. O telefone de Carolina tocou. Roberto, está acontecendo mais rápido do que pensei. Vocês precisam decidir. Em breve, a convergência será completa. E quando for, haverá uma janela, talvez horas, talvez minutos, onde poderão escolher. Escolher o quê? Qual realidade habitar? Qual versão de vocês mesmos ser? É possível, teoricamente, saltar para uma das vidas alternativas que viram no espelho. Mas, Roberto interrompeu, tem custo. A versão atual de você aqui deixará de existir. Você se tornaria a outra versão, com todas as memórias, história, relacionamentos dela. Você não seria mais você, seria ela, entende? Carolina entendeu. É como morrer, é como renascer, como sempre foi. E se eu escolher ficar? Então fica, mas a convergência vai selar as realidades. Você nunca mais verá as alternativas. O espelho será apenas espelho, para sempre. Depois que Roberto desligou, Carolina e Eduardo se sentaram em silêncio. O que você vai fazer? Eduardo finalmente perguntou. Não sei. E você? Eu vi a versão de mim que se tornou artista famoso, viajando o mundo, obras em galerias internacionais, é tudo que sempre quis. Mas nessa vida eu nunca te conheci. Lágrimas nos olhos de Carolina. E você? Eduardo perguntou. Eu vi a arquiteta, a que construiu aquele museu, prêmios, reconhecimento, tudo que sonhei. Mas ela está sozinha, completamente, dedicou tudo ao trabalho, não tem o que temos. Eles ficaram abraçados, processando. Talvez, Eduardo disse lentamente, não exista escolha perfeita, apenas escolha que fazemos. E depois vivemos com ela. Fazemos valer. A convergência atingiu o pico às 3h33 da madrugada. Carolina e Eduardo estavam na frente do espelho, junto com Juliana e outros do grupo que vieram ao apartamento. O espelho não mostrava mais apenas visões. Estava aberto, como porta, para as outras realidades. Carolina podia ver através. Não apenas ver, podia sentir. A vida da arquiteta, suas memórias, conquistas, solidão, tudo estava disponível. Apenas um passo através do espelho. Eu poderia, ela sussurrou. Poderia ter tudo o que sempre quis profissionalmente. Mas perderia tudo que construiu aqui, Juliana disse suavemente. Carolina olhou ao redor. Eduardo, Juliana, amigos do grupo. Esta vida imperfeita, complicada, mas autêntica. E olhou para o espelho. A arquiteta estava lá, olhando de volta. E pela primeira vez, Carolina viu claramente. A arquiteta também estava decidindo, olhando para esta realidade, vendo Carolina com Eduardo, com família, com conexões, tudo que ela sacrificou. As duas versões se encararam através do portal entre mundos. E Carolina entendeu. Cada uma invejava o que a outra tinha, e cada uma tinha coisas valiosas. Não havia versão superior.
apenas versões diferentes. A arquiteta levantou a mão, colocou contra o vidro do lado dela. Carolina fez o mesmo. Palmas se tocando através da barreira impossível entre realidades. E então, simultaneamente, ambas recuaram, escolhendo ficar. Carolina virou-se para Eduardo. Eu fico, não porque esta vida é perfeita, mas porque é minha, realmente minha. E quero ver onde ela vai. Eduardo sorriu. Eu também. Ao redor deles, outros faziam escolhas similares. Algumas pessoas saltaram através, tornando-se outras versões, mas a maioria ficou. Às 4h44 da madrugada, a convergência terminou. As realidades se separaram novamente. As portas se fecharam. O espelho de Carolina voltou a ser apenas espelho, mostrando apenas seu próprio reflexo. Cansado, chorando, mas sorrindo. Acabou, Juliana disse. Não, Carolina corrigiu. Está começando. Epílogo. 5 anos depois. Carolina tinha 39 anos quando se formou em arquitetura. Não foi fácil. Combinar trabalho, estudos, relacionamento. Houve momentos onde quase desistiu, onde a tentação de escolher caminho mais fácil quase venceu. Mas ela persistiu. Seu primeiro projeto, pequena reforma residencial, foi modesto, mas foi dela. Aos 41, ela abriu escritório próprio com Eduardo, que havia completado mestrado em design sustentável. Aos 43, ganharam concurso para projetar centro comunitário em bairro periférico de São Paulo. Não era museu internacional, não era prêmio famoso, mas era real. Estava ajudando pessoas, construindo algo que importava. E Carolina era feliz. Genuinamente. Não perfeitamente. Nenhuma vida é. Mas autenticamente. O espelho ainda estava pendurado em seu quarto. Mas agora mostrava apenas reflexos normais. A magia, ou maldição, havia partido. Às vezes, Carolina se perguntava sobre as outras versões. A arquiteta, a que se mudou para o exterior, a que teve filhos. Onde estavam agora? Como estavam suas vidas? Ainda pensavam nela? Não havia respostas, apenas perguntas, e paz com não saber. Uma tarde, Carolina estava trabalhando em projeto quando o jovem cliente entrou no escritório. Você é Carolina? Ela perguntou. Não podia ter mais de 25 anos. Sou. Eu encontrei seu nome em um fórum online sobre objetos estranhos que mostram vidas alternativas. Carolina sentou-se mais reta. Entre, fecha a porta. A jovem tinha uma fotografia antiga que mostrava ela em vidas diferentes. Eu não sei o que fazer, ela confessou. Vejo todas essas versões melhores de mim e me sinto presa, errada, como se estivesse vivendo a vida errada. Carolina sorriu gentilmente. Posso te contar um segredo? Por favor. Não existe vida errada, apenas a vida que você está vivendo. E a questão não é qual versão de você é melhor. A questão é, o que você vai fazer com esta versão agora? Mas e se eu já fiz escolhas erradas? E se for tarde demais? Nunca é tarde. Eu voltei a estudar aos 34, me formei aos 39, comecei carreira real aos 40. E sabe o que aprendi? O quê? Que arrependimento não vem das escolhas que fazemos, vem das escolhas que não fazemos, das vidas que não tentamos viver, não porque eram impossíveis, mas porque tivemos medo. A jovem tinha lágrimas nos olhos. Então o que eu faço? Olha para essa fotografia, vê todas as versões de você, e então pergunta qual eu quero me tornar, não qual já existe, mas qual eu vou criar a partir de agora. A jovem saiu do escritório diferente. Não curada, isso levaria tempo, mas esperançosa. E Carolina voltou ao trabalho, sorrindo. O espelho não mostrava mais vidas alternativas, mas Carolina não precisava, porque finalmente estava vivendo uma vida que valia a pena ser vivida. Não perfeita, mas dela. Completamente, autenticamente, dela.
E às vezes, tarde da noite, quando olhava para o espelho comum que agora era, Carolina sussurrava: obrigada. Para a arquiteta que a encorajou, para todas as versões que existiram e não existiram, para as escolhas tomadas e não tomadas, porque todas elas, de alguma forma estranha e impossível, a levaram para aqui, para esta vida, que ela não trocaria por nenhuma outra. E assim termina a história do espelho que mostra quem você poderia ter sido. Mas antes de irmos, cumpra sua promessa. Conte nos comentários de qual cidade você assistiu este vídeo. Queremos mapear onde nossa comunidade está espalhada pelo Brasil e pelo mundo. E agora, o mais importante, avalie esta história de 0 a 10. Sua avaliação nos mostra se estamos tocando seu coração da forma que pretendemos. Se esta história fez você pensar sobre suas próprias escolhas, sobre caminhos não tomados, sobre a vida que está vivendo versus as vidas que poderia viver, compartilhe, porque alguém que você conhece precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho e lembre-se, você pode não ter espelho mágico, mas tem algo mais poderoso, tem escolha e tempo, e a capacidade de, a partir de agora, construir a versão de você que quer se tornar. Não é tarde demais, nunca é. Até a próxima história.